Pai, graças te damos e bendizemos, porque apesar das circunstâncias, o Senhor se mantém fiel para com o seu povo. Que o Senhor direcione, ó Pai, a tua igreja em dias difíceis para ser, ó Pai, a esperança daqueles que ainda não lhe conhecem. Que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, a partir do verso 15. Farei a leitura aqui dos versos 15 ao verso 19. E seremos bem, conforme já falei, seremos bem direto, bem breves na exposição. Depois nós vamos aí ouvir os nossos irmãos, estar orando pelos irmãos, por aqueles pedidos que forem aparecendo e surgindo. A palavra do Senhor diz assim, Apocalipse, capítulo 11, a partir do verso 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Esse texto ele é muito interessante e traz algumas questões fantásticas para os nossos dias, né? E nós já temos falado a respeito de Apocalipse, aqueles que nos acompanham todas as quartas, nós temos mostrado que a Bíblia revela que Cristo voltará para buscar a sua igreja e juntamente com a sua igreja estará então julgando os ímpios. Mas antes que Cristo venha, nós temos visto catástrofes naturais, bem como catástrofes também de natureza humana, ou seja, os próprios homens fazendo com que as coisas fiquem ainda piores do que aparentemente ou do que de fato elas são, porque o homem, em sua natureza decaída, tende cada vez mais a se afastar de Deus, né? O que assusta nisso tudo é saber que isso leva o ímpio cada vez mais distante de Deus. Isso não busca o ímpio para próximo de Deus, mas o leva, o afasta cada vez para mais longe de Deus. Então essas catástrofes são vistas como castigo contra o pecado e a incredulidade. De quem? Justamente daqueles que não querem saber nem um pouco da igreja. Mas, do outro lado, ela traz uma exortação e consolo também para a igreja, porque esse é o início das dores, ou a continuação das dores dos ímpios, mas traz um conforto para a igreja, tendo em vista que o Senhor da igreja jamais abandona o seu povo. Então, mais interessante ainda e confortador para nós é saber que essa incredulidade não afasta Deus da criação, mas o aproxima como juiz, um juiz ativo, que envia inúmeros males sobre os ímpios, mas zela pela sua igreja. Ou seja, os ímpios cada vez mais longe de Deus nas catástrofes, e Deus mais perto da sua criação nesses momentos. Já falamos a respeito então aí destas trombetas, né, das 6 trombetas anteriores. Da primeira à terceira trombeta é os juízos que atingem a natureza, nos lembra a questão das pragas
do Egito. A quarta trombeta é um sinal nos astros, né? Desencadeando então, que simboliza o caos e o desespero em que a ira de Deus coloca a humanidade. Quem sabe nós não estamos vivendo algo bem próximo a isso nos nossos dias. A quinta e a sexta trombetas são os ais, são as dores que mostram que os juízos finais virão rapidamente e serão mais terríveis ainda do que nós já estamos vivendo. Então nós já falamos a respeito que o juízo é anunciado, o castigo e o endurecimento do coração do ser humano. Falamos há 2 semanas que anunciar o evangelho nesses momentos ele é crucial, ele é preciso para levar esperança, para levar consolo à igreja, esperança àqueles que não têm o Senhor. Mas na semana passada, pela live da semana passada, nós falamos a respeito de que esse testemunho, esse anúncio da igreja, ele é rejeitado pelos ímpios. E hoje nós iremos falar a respeito da recompensa de mantermos fiéis, de mantermos testemunhando a Deus, apesar das circunstâncias. Olha, e já quero falar para os irmãos, isso tudo começou, o estudo de Apocalipse começou na Igreja Presbiteriana Vida há aproximadamente 8 ou 9 meses. Desde maio ou junho do ano passado, nós já vemos falando a respeito do livro de Apocalipse. Então, dentro desse viés que a igreja é recompensada pelo seu testemunho, pela sua fidelidade a Deus, por anunciar o evangelho, nós podemos ver aí no início, nos versos 15, 16 e 17, quando o anjo toca a trombeta, né, ouve nos céus grandes vozes dizendo: preocupa não, que isso aqui é que nós estamos confinados em casa e a pequena Esther está ali. E ela está brava ainda. Maravilha, né? Então esse anjo toca a trombeta dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A primeira pergunta que eu lhe faço é: quando isso aconteceu? Ou isso ainda irá acontecer? Como que nós vemos esse fato? Porque ele já diz: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Mas como se tornou do nosso Senhor? Olha só, ele está falando no passado. Tornou. O verbo tornar está conjugado no passado. Então, já é do Senhor e do seu Cristo. Agora, como que se dá tendo visto tantas atrocidades? Como que Deus é glorificado diante disso? E ainda fala que ele reinará pelos séculos dos séculos. Alguns dizem que Deus morreu, abandonou a sua criação, tendo em vista essas catástrofes que nós vemos nos nossos dias. O verso 16 fala que os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus prostram-se sobre o seu rosto e adoram a Deus, dizendo: quem são estes 24 anciãos? A sétima trombeta, então, ela é tocada e Deus é glorificado por esses seres celestiais com grandes vozes por causa do reino de justiça sendo instaurado numa criação que já estava cada vez mais dominada pelo inimigo, pela serpente ou por Satanás. E o verso 17 vem mostrando qual é a adoração desses seres. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Ou seja, ele assumiu o poder em um momento já no passado, e a partir daquele momento ele já reina e reinará pelos séculos dos séculos. Essa é a adoração dos seres celestiais, dos anciãos que se encontram sentados no trono. Já falamos a respeito disso anteriormente. Primeira coisa, então, que nós podemos ter a convicção e a certeza da recompensa da igreja é que, apesar das dificuldades e das catástrofes, Deus, então, recompensa a sua igreja, podendo nós adorá-lo.
podendo nós se curvar diante dele e adorá-lo como nosso Senhor e como o nosso Criador. Mas falamos anteriormente a respeito da própria igreja, em adoração, onde que está a base nossa para mostrar que os anciãos, de fato, são os representantes da igreja. Os versos 4 e o verso 10 do capítulo 4 de Apocalipse nos diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Verso 10, capítulo 4. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Também é uma adoração. Então, como vimos anteriormente, esses anciãos representam quem? A igreja, tanto da antiga como da nova aliança, e estão adorando ao Senhor nosso Deus. E o verso 18 mostra que o nosso Deus ele é louvado. Diz assim o verso 18: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Deus é louvado porque, por um lado, os ímpios e aqueles que destroem a terra receberão a ira, receberão o julgamento e receberão destruição, passarão a eternidade debaixo da ira de Deus. Então Deus é louvado por isso sim. E por outro lado, Deus também é louvado porque todos os fiéis, toda a igreja receberá o seu galardão, receberá as bênçãos do Senhor. O verso 19 nos mostra, nos diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O santo dos santos que estava outrora fechado, agora é aberto. Agora toda a igreja tem acesso, e esse acesso é uma grande recompensa, é uma grande bênção para o povo de Deus nesses momentos em que nós falamos: e agora o que acontecerá? Acontecerá que a igreja do Senhor, ela deve permanecer sempre em constante adoração ao Senhor, porque agora nós temos livre acesso ao Senhor por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Enquanto relâmpagos, vozes, trovões são disparados do trono e do altar, a igreja está em adoração. O capítulo 4 também nos traz uma ideia sobre isso. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O capítulo 8, verso 5: e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Tudo demonstra o livre acesso à presença de Deus, de que os santos, de que a totalidade da igreja agora, eles gozam como recompensa por suas lutas, por sua fidelidade, pelo seu testemunho. Qual que é a conclusão, então, que nós chegamos a respeito disso aqui? É Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 15. Viu? A conclusão que nós chegamos é que essas catástrofes, que essas maldades que marcam a história humana, são castigos parciais de Deus ao longo da história da redenção do seu povo. Mas a humanidade, mas o ímpio, ele não se arrepende. Ele continua na sua impiedade. E o pior de tudo, rejeita a igreja e a pregação do verdadeiro evangelho.
estou falando de pseudo-evangelhos por aí não. E isso leva a essa humanidade, aos ímpios, a convicção de que eles se tornam ainda mais culpados, porque eles rejeitam as Escrituras, porque eles rejeitam a totalidade dos eleitos, porque eles rejeitam a pregação da palavra por meio da igreja, porque rejeitam o testemunho fiel da igreja. Eles se tornam ainda cada vez mais culpados diante de Deus. Sempre, meus irmãos, sempre nós temos que entender algumas coisas, que pode parecer incrível, que tantas catástrofes, que tantas desgraças não levem ninguém a se arrepender. E a igreja, como que fica nessa situação? Como fica nessa história? Contudo, o propósito dos juízos divinos, à semelhança das pragas do Egito, não é converter o ímpio. Notem que o Egito não se converteu a Deus, mas castigou, ele foi castigado, o Egito foi castigado por Deus. É uma humanidade rebelde que merece sim a justiça e a ira de Deus, e a ira de Deus que é justa, endurecendo cada vez mais estes corações dessa impiedade, não querem saber do Senhor. Deus é soberano, então, sobre toda a sua criação, a qual deve sempre adorá-lo, deve sempre reverenciá-lo. A igreja é chamada ao ministério da pregação, da propagação do evangelho, do reino de Deus, levando então uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de juízo, bem como uma mensagem de conforto, uma mensagem de adoração a Deus em todo o tempo. Mas algo nos intriga. Essa geração vira as costas para a igreja. Mesmo assim, a igreja tem que se manter fiel diante destas questões. A igreja, então, por outro lado, ela é a testemunha fiel. E ela receberá a recompensa por essa fidelidade ao nosso Deus. E qual é a fidelidade? E qual é a nossa maior recompensa? Pastor, minha maior recompensa é não sofrer em momentos de guerra. Está equivocado. Pastor, minha maior recompensa é não ficar enfermo, ser uma pessoa próspera. Está enganado. A maior recompensa da igreja é a comunhão com o Deus Santíssimo. Essa é a maior recompensa. E ele nos mostra quando se abre aquele santuário e vê então a Arca da Aliança, onde nós podemos ter acesso direto ao nosso Deus na eternidade. Quais são as implicações e as aplicações para as nossas vidas? A história está repleta então dessas calamidades, causas naturais ou não. Estou aqui com a pesquisa, foi feita assim meio de última hora. Essa pesquisa fala-se a respeito das grandes catástrofes, das grandes pestes que nos assolam dentro da história. A peste negra ou bubônica, 1333 a 1351, matou 50 milhões de pessoas. Quantos milhões de habitantes haviam sobre a face da Terra neste período? 50 milhões foram mortos. A cólera, em 1817 a 1824, 7 anos, centenas de milhares de pessoas foram mortas. Tuberculose, em 100 anos, 1850 a 1950, matou mais de 1 bilhão de pessoas. A varíola, 1896 a 1980, 300 milhões de pessoas. A gripe espanhola, 1918 e 1919, 20 milhões de pessoas. A tifo, 3 milhões. A febre amarela, 30 mil. O sarampo, até 1963, matava 6 milhões de pessoas por ano. A malária matava desde
mata desde 1980 3 milhões de pessoas por ano. A AIDS, 22 milhões de pessoas desde 81. Diante disso, nós ficamos tão preocupados e alarmados com o vírus Xing Ling, que nós começamos a perder a cabeça e não sabe nem para onde ir. O fato é que a igreja deve permanecer fiel e anunciando o evangelho a quem quer que seja. E como você, então, as calamidades da história, você vê esses eventos como advertências divinas distintas a advertir os ímpios e dos seus maus caminhos, ou você vê como uma mera falta de sorte, um puro acaso? Será que existe idolatria em nossa sociedade atual que não adora ao Senhor, mas adora outra coisa? Será que existe? Quer ver? Eu vou mostrar para você que existe sim. E é Deus mostrando para nós e disciplinando a igreja para que nós possamos voltar para Ele e não para as coisas deste mundo. A busca desenfreada pelo sucesso financeiro. Como há pessoas que só querem saber de recursos financeiros e dinheiro. É o tal do capitalismo selvagem. Ou um pseudo-socialismo. Uns com muito e o resto com nada. Paixões pelos esportes. O que foi uma das primeiras coisas que pararam? Quando anunciou a paralisação, eu particularmente estava assistindo um jogo da NBA e o jogo foi interrompido, parou. E naquele momento, logo depois, já veio o comissário lá da NBA falando: estão suspensas todas as atividades, todos os jogos pararam. É uma paixão desenfreada pelos esportes. Quem mais recebe recursos financeiros hoje? Jogadores de futebol. A obsessão pela forma física. Como as academias estão cheias. Uma das primeiras coisas que tiveram que fechar as academias. O anseio pelo lazer ou pelo sexo fácil. Como isso tem levado pessoas à idolatria. Sucesso financeiro, paixões pelos esportes, obsessão pela forma física, obsessão ou anseio pelo sexo fácil. Diante disso, 3 coisas para você como dever de casa em todos os dias. Comprometa-se a anunciar o evangelho com mais intrepidez, com mais veemência, chamando o pecador ao arrependimento, cumprindo a sua missão de igreja, de anunciar as boas novas de salvação, até que o nosso Senhor volte, porque ainda há tempo, porque ainda é tempo. Segundo, nós devemos levar-se uma mensagem de arrependimento. Não cesse de pregar e não cesse de pregar arrependimento, levando as pessoas a entenderem a nossa necessidade de Deus. Dinheiro nenhum compra saúde. Pode pagar bons médicos e bons planos de saúde, mas não paga saúde. Você compra remédios, mas não compra saúde. Dinheiro pode te dar o poder de comprar alimentos, mas se os alimentos não existirem, se a chuva não cair sobre a face da terra, que alimento nós teremos? Os enlatados? De que forma? Até quando? Pregue a palavra das boas novas de salvação, independentemente dos resultados. Permaneça sempre fiel diante do Senhor Deus, aquele que sempre é fiel à sua igreja, apesar das circunstâncias. Essa